nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outra barca com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra São João Bosco, Dom Bosco, chamado por nós. Esse grande homem que trabalhou tanto pela educação. João Bosco, ele nasceu na Itália e ele ali dos anos 1815 a 1888. Foi presbítero e fundador da família salesiana, porque São João Bosco, ou Dom Bosco, ele tinha uma devoção muito grande a São Francisco de Sales. E aí ele dedicou a obra dele a São Francisco de Sales, por isso que chama Salesianos. Composto de padres, irmãos religiosos e cooperadores leigos. Ele enfrentou muitos ventos fortes. E como ele enfrentou esses ventos contrários, como o Evangelho está nos falando no dia de hoje. O Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos pedir a intercessão de Dom Bosco, principalmente pelas escolas. Dom Bosco, ele viveu num tempo ali da pós-guerra ou no tempo da guerra, em que as crianças, elas viviam tudo na rua, não tinham quem cuidasse delas. E aí, Dom Bosco, ele começou a perceber que ele precisava cuidar daqueles meninos. E aí ele viu que era necessário dar uma educação religiosa, principalmente a educação religiosa e a educação também civil para aqueles meninos. Dom Bosco, ele teve vários sonhos. E dentre esses sonhos, um dos sonhos que ele teve foi que um anjo o conduziu para o céu, para o inferno e para o purgatório. E aí o Dom Bosco viu quanto que realmente ele precisava cuidar daqueles meninos. Quando ele foi levado em sonho pelo anjo ao inferno, ele não queria ir. E aí o anjo persistiu, dizendo que ele teria que ir, e aí ele caiu num grande sono, acabou dormindo, e de tanto cansaço que ele estava, e aí no sonho o anjo o conduziu. E lá ele encontrou muitos jovens que estavam lá no inferno, e ele disse: não, mas esses daqui, eu cuido deles e tal. Aí o anjo disse: na sua frente eles aparentavam levar uma vida santa, mas quando estavam por trás, eles eram piores do que os demônios. Uma forma
assim bem alegórica de falar o quanto que ele precisava cuidar daquelas crianças. E Dom Bosco se empenhou no cuidado das crianças, levando os ensinamentos da igreja, dando um catecismo para eles, levando aquelas crianças a um entendimento de que elas não podiam ofender a Deus, e Dom Bosco levava horas e horas atendendo a confissão daqueles jovens e dando para eles uma profissão para que eles pudessem, depois de grandes, eles pudessem ser inseridos na sociedade, não serem bandidos, não serem ladrões. Ele se dedicou. A obra salesiana, ela tem essa grande missão de dar uma verdadeira educação religiosa para que as pessoas possam, para que os jovens possam, ali nas escolas, além de ter uma boa profissão, eles possam sair de lá com a catequese em dia, com o recebimento dos primeiros sacramentos, como a Eucaristia, a penitência, o batismo, a crisma. Esse foi o trabalho de Dom Bosco. Infelizmente, meus irmãos, a educação de hoje nas escolas tem sido um lugar, como eu sempre tenho dito, de doutrinação contra Deus. As pessoas entram católicos e saem pagãos e saem ateus. Nós precisamos rezar muito e pedir a intercessão de Dom Bosco pelas escolas, pelos nossos professores, pelas obras salesianas e por tantas obras também educativas, porque existem também muitas escolas que tiveram os seus fundadores também, fundadores padres, religiosas, que se entregaram e se dedicaram na educação para que as pessoas chegassem a Deus. Quando Dom Bosco ele fundou os oratórios, ele tinha como primazia a educação religiosa, porque ele não queria que aqueles jovens perdessem a alma deles. E hoje, olhemos para o mundo de hoje e nós vemos como há uma perseguição ao catolicismo, há uma perseguição às pessoas que participam da Igreja Católica. Teve uma situação de uma professora que, porque ela estava abençoando os alunos, isso deu um grande problema. Recentemente, eu vi um vídeo de um advogado, porque ele estava com um terço na mão, ele foi repudiado porque ele estava com aquele terço na mão, dizendo que era para ele tirar o terço. E ele estava dizendo, mas qual o problema de eu estar usando esse terço? Qual o problema que causa? Aí o outro dizia, isso está me incomodando. Como é que um terço pode incomodar tanto? Aí incomodam aqueles que não estão com Deus. Vocês estão entendendo como é que está o mundo? E hoje nós precisamos pedir a Dom Bosco a intercessão dele, a intercessão à mãe dele, sua mãe que se chamava Margarida, a intercessão de São Domingos Sávio, que foi beneficiado com os oratórios e ele levou uma vida muito santa. A intercessão de Laura Vincunha também, que é salesiana. Precisamos pedir a Dom Bosco a intercessão para que realmente as escolas elas possam também levar as pessoas a um entendimento das coisas de Deus. E tem surgido, meus irmãos, muitos leigos de boa vontade que estão fundando escolas católicas, aonde ali tem a missa todos os dias, aonde tem a catequese. Rezemos por essas pessoas,
para que elas possam, nesse empenho do dia a dia, elas possam seguir essa vontade de Deus que está acontecendo na vida deles. E como nós vimos no Evangelho, que esses ventos contrários não possam levar essas pessoas que estão empenhadas nesse trabalho a desanimarem. Que elas levem os ensinamentos a essas crianças, para que essas crianças possam se tornar muito santas. Que Dom Bosco interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.